tudo rosa o ano inteiro. Rosa de janeiro a janeiro. Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para mais um podcast Rosas por Ela. E hoje, uma convidada muito especial, Rebeca, vai contar um pouquinho da experiência dela pra gente. Inclusive, essa camiseta aqui, essa camiseta foi feita especialmente para ela. Olá, Rebeca, meu nome. Contar aqui para vocês um pouquinho da minha história também, né? Para quem não conhece, eu fui diagnosticada com câncer de mama esse ano, né? Logo depois que eu completei 41 anos. E vim dividir um pouquinho da história, né? Compartilhar, ajudar também, né? Às vezes a gente nem tem noção, assim, nem tem ideia de como a nossa experiência ajuda, atinge outras pessoas, né? Beca, primeiro eu queria que você contasse pra gente, assim, como foi que você descobriu? Foi o autoexame? Foi fazendo exames periódicos? Então, desde os 35 anos que eu já faço mamografia de rotina, né, uma vez ao ano, além de todos os outros exames, meu ginecologista já pedia, porque meu pai teve câncer no intestino, e os pais dele, os meus avós paternos, também tiveram. Então, por uma questão de segurança, desde os 35 que eu já fazia mamografia junto com os outros exames. E eu sempre fui muito responsável com relação a período desses exames. Com relação à data de consulta, data de exame, sempre fui muito responsável com relação a isso. Fazia certinho, né? Sempre bem certinho. E aí o que aconteceu? A gente estava no período da pandemia, foi um período bem turbulento na minha família, né, período da pandemia, e eu tinha acabado de voltar para o trabalho presencial. Eu tinha passado mais de um ano em home office, voltei para o trabalho presencial em setembro do ano passado, e deveria fazer os exames justamente nesse período. Então, eu disse, não, vou adiar um pouquinho. Dessa vez eu vou passar um pouquinho da data, porque acabei de voltar. E aí começar a me ausentar para fazer exames, para fazer consultas. O meu médico é em Marcel, então já tinha a viagem, tinha que faltar um dia de trabalho cada vez que precisava fazer um procedimento. E adiei um pouquinho isso. Fiz os exames, então, em março desse ano, porque eu tinha remarcado minha consulta para abril. Né? Exames de rotina apenas. Não sentia nada, nenhuma dor, nenhum nódulo. Autoexame também, nunca senti nada. Mas vem aquela questão do autocuidado, né? Como você falou com a Leuda esses dias aqui também, ela esteve com você, eu estava assistindo, e ela falou uma coisa muito importante. Além do autoexame, a gente ter o autocuidado. Eu achei bem interessante esse termo. Exatamente. Também. E foi aí, nesse autocuidado, quando fiz os exames, apareceu, eu fiz os exames em março, no finalzinho já do mês de março, perdão, no comecinho do mês de abril, acho, se não me engano, peguei o resultado para levar para o meu médico. E foi quando apareceu na mamografia a suspeita. Mas era ainda um tumor tão inicial, né, que nem na ultrassom aparecia ainda. A gente não conseguia detectar pelo autoexame, nem o mastologista mesmo, quando eu fiz a consulta com ele, conseguiu detectar. É aí que eu vejo uma coisa muito importante, né, que eu falo muito em casa com o Alisson, com meu esposo. É o cuidado de Deus já desde esse momento. Porque essa questão de eu ter atrasado alguns meses foi, na verdade, o que ajudou a detectar pela mamografia. É verdade. Porque como o mastologista disse, doutor Pedro, se eu tivesse ido um pouquinho antes, talvez a tumor, a lesão ainda fosse tão pequena que mesmo na mamografia a gente não fosse ver, né? possível detectar. É verdade. Se fosse um pouquinho depois, já seria bem maior. Então, assim, até nesse momento eu já vejo o cuidado de Deus. Não deu certo no momento que eu costumava fazer, tive que adiar um pouquinho, e aí nesse momento a gente conseguiu detectar através de um exame de rotina. Então, assim, é interessante você falar, porque tanto o meu caso como o de Leuda, a gente conseguiu detectar com o autoexame. Então, assim, existem casos, né? Existem situações como o seu, que o autoexame não ia revelar, né? Isso. Daqui que fosse revelar, né? Já estaria num estágio avançado, bem mais né? avançado. Assim, como foi um diagnóstico muito precoce, eu acho que o mais inicial que pode ser o diagnóstico do câncer, que é como os médicos chamam, ainda era uma lesão in situ, ela ainda estava fechada ali, não tinha entrado em metástase nem na própria mama.
como foi muito, muito precoce, eu não precisei passar pelo processo de quimioterapia, que eu imagino que seja o processo mais difícil. Foi feita, no meu caso, a cirurgia, a gente fez a retirada do quadrante da mama. Na própria cirurgia foi feita a reconstituição também, sem uso de prótese, a gente reconstituiu com massa da própria mama. E depois do período necessário, né, para cicatrização, foi feita a radioterapia. Foram 18 sessões de radioterapia. Mas o processo que eu creio que debilita mais, que afeta mais o organismo da gente, que é a quimioterapia, não foi necessário fazer justamente pela questão do diagnóstico precoce. Isso, bem no comecinho, Bem né? no começo mesmo. Graças a Deus. Como foi, assim, duas situações agora. Primeiro eu queria saber em relação ao sentimento. Quando você recebeu o resultado, assim, né? Qual foi, o que você sentiu e qual foi o sentimento também da sua família, marido, filha, mãe, enfim? Olha, quando vem a notícia, assim, você primeiro a suspeita, você já fica, eu pelo menos fiquei bem desorientada, né? Abala muito. Abala muito. Eu tenho uma filha pequena de 10 anos ainda, então a primeira coisa que a gente assim, olha para minha filha e pensa, meu Deus, eu tenho que estar presente, eu tenho que participar, né? Tenho que ver crescer. Aí aqueles primeiros dias da angústia, da espera, será que é, será que não é, né? Enquanto faz os exames, enquanto faz biópsia, tudo isso. E aí quando vem o diagnóstico, primeiro assim, são duas sensações, dois sentimentos que vêm. Primeiro, a angústia da espera, a angústia da dúvida, ela cessa ali. Você já sabe o que tem. Mas, ao mesmo tempo, vem aquele sentimento de que agora o que é que eu vou fazer? Porque quando vem o resultado da biópsia, você ainda não tem noção do que vai ser dali para frente. Você sabe que tem que correr contra o tempo, porque uma coisa que eu entendi sobre câncer é que, independente do estágio que ele esteja, quando é diagnosticado, é uma corrida contra o tempo. É verdade. Né? Graças a Deus, como eu disse, eu fui diagnosticada num período bem inicial, mas era também um tumor agressivo. Então, em 2 meses, ele dobrou de tamanho. Então, assim, o tempo era fundamental, era essencial. Crucial, né? Exatamente. Você não tem tempo para ficar se lamentando, você não tem tempo para cair, você tem que correr. Mas você vai correndo e os pensamentos vão acompanhando. Né? Eu lembro de uma coisa, Rosângela, que a gente conversou quando você teve o diagnóstico, que assim, adoecer ninguém quer, uma coisa que você falou pra mim. Queria estar saudável, queria estar bem. Mas olhava assim, você disse que olhou pra sua mãe, olhou pra sua filha, e eu pensei a mesma coisa, né? Se é pra acontecer, então que não seja com a minha mãe, que não seja com a minha filha ou com a minha irmã, que seja comigo, porque eu sei que eu consigo lutar, mas eu não sei se eu sou capaz de vê-las passando por isso. É interessante esse sentimento, porque assim, a Leuda falou a mesma coisa, né? E eu acredito que isso realmente é um sentimento que ele vem muito forte, é um pensamento muito forte, né? Isso. Que vem na cabeça da gente. Então, e assim, com relação à minha família, eu acho que tão importante quanto o tratamento clínico, quanto a medicação, acho que tão importante, ou se não mais do que isso, até é a rede de apoio, sabe? Verdade. É a família, porque em todos os passos, assim, em cada momento, eu tive meu marido do meu lado. E aí eu falei muito isso pra ele, eu digo, se não tivesse aqui, nesse momento é uma coisa que eu não sabia fazer, que eu aprendi com isso, com esse processo todo que eu passei, que a gente tem que se deixar fraquejar um pouco, se deixar apoiar um pouco em quem está do lado. E eu não teria como conseguir se não fosse o meu marido, se não fosse a minha família, se não fossem os amigos, né, ainda que de longe, ainda que por telefone, ainda que por mensagem, mas você ter certeza de todas as pessoas que estão ali por você. Eu acho tão importante, né? Exatamente. A gente saber, assim, que não tá só, né? Você sentir que você tem alguém com você ali naquela caminhada, que segura na sua mão, né? E fala, não, vamos, eu tô aqui, eu vou com você e nós vamos junto e haja o que houver, a gente vai estar junto.
eu sou cristã e eu creio muito no que tem na Bíblia. A Bíblia fala assim, que Deus não promete em momento algum que a gente não vai passar por momento de dificuldade, né? A gente está aqui na Terra. Eu nunca me perguntei assim, meu Deus, por que eu? Não, eu estou na Terra, eu sou humana, eu estou suscetível a passar por dificuldade como qualquer outro ser humano. Sim. Mas a Bíblia fala que em nenhum desses momentos a gente vai estar sozinho. Que a gente tem Deus cuidando o tempo todo. Só que nós somos humanos. A gente sabe que Deus está cuidando, sabe que tem o zelo, o carinho, o amor, a misericórdia dele. Mas a gente quer sentir uma pessoa fisicamente do nosso lado. A gente quer sentir um abraço, quer sentir o aperto de mão, quer o colo. É verdade. Né? Na hora da dor, a gente quer o consolo. A gente precisa ouvir que não está sozinho. A gente precisa fisicamente dessa presença. A gente precisa ouvir isso mesmo. Então, eu acho que isso é tão fundamental, se não mais, do que o tratamento clínico. Eu não sei se aconteceu com você, Beca, mas comigo acontecia muito assim. Eu passava o dia, tal, como você falou, naquela correria, né? E a gente levanta, vai pra cima, né? E não, eu vou com tudo pra cima da doença e tal, não quero nem saber, vamos pro tratamento e tal. Aí quando chegava a noite, menino, eu desabava, mas eu chorava tanto, coitado do Luciano. O ombro do Luciano, ele ficou até com problema no ombro depois. Até uma vez eu fui pra psicóloga, aí eu comecei a ir pra psicóloga, né? Aí fui na primeira vez e tal, eu cheguei até comentando, lembra que eu disse, minha gente, vocês têm que me ensinar como é que conversa com psicólogo, porque eu não tenho, assim, eu nunca fiz terapia, então eu não sei exatamente como é. Chega lá e psicólogo fala o quê? Começar assim, por né? Uma pessoa que eu não conheço, eu vou falar sobre a minha vida, sobre a minha intimidade, sobre os meus sentimentos. Exatamente. Aí teve um dia que eu já tinha chorado tanto no ombro do Luciano que eu já tava com pena dele. Eu disse, não, hoje eu vou disposta a chorar no consultório da Carmen, eu não quero nem saber. Eu já entrei com a caixa de lenço na mão, disse, Carmen, hoje eu vim pra chorar aqui. Pra dar um alívio, porque às vezes eu até perguntava pra ele, eu dizia assim, eu tenho apoio em você, eu choro no seu ombro e você chora onde? Exatamente, mas foi bom você tocar, né, nesse assunto dessa forma, porque foi uma coisa que eu conversei com o meu psiquiatra, que é outra coisa que eu acho fundamental, esse acompanhamento também, psicólogo, psiquiatra, Sim. Porque abala muito, muito mesmo. É como se a mente ainda não tivesse voltado ao estado normal, então a gente precisa desse acompanhamento por um bom tempo ainda. E aí eu conversando com ele, foi acho que na primeira ou segunda consulta que eu fiz, eu creio que na primeira. E ele perguntando sobre essa questão de apoio da família, né, apoio do meu esposo. Aí eu teve um momento que eu olhei para ele e disse, doutor, eu tô com pena do meu marido. O coitado tá até essa hora aqui fora esperando, sentado lá comigo. Ele parou, olhou para mim e fez, coitado, por quê? Eu tô sem trabalhar, né, tô afastada, tô de licença médica, então eu tenho os dias que eu não tô indo para médico, que eu não tô fazendo tratamento, eu posso ficar em casa e posso descansar. E ele, quando ele não tá no hospital comigo ou num consultório, ele tá trabalhando. E aí ele chega do trabalho cansado, e em vez de tomar um banho, relaxar um pouco, ele tem que me trazer para outra consulta e ficar esperando. Ele disse, certo, Rebeca, mas eu ainda não entendi. Coitado, por quê? Isso pelo cansaço, por tudo que ele está passando. Ele disse, você obrigou ele a vir? Você pediu, obrigou, amarrou? Eu disse, não, ele está aqui porque ele quer. Ele disse, então ele não é coitado. Ele está mostrando para você. Isso é uma forma dele dizer que ama você. Então, assim, outra coisa que eu aprendi também a ver foi isso. Eu sempre achei que estava sobrecarregando as pessoas ao meu redor. E acabava me isolando um pouco também. E a gente tem que trabalhar nossa mente para entender que é o que as pessoas podem fazer por nós. É uma forma de dizer que ama. E é importante fazer. Porque aí volta aquele assunto. Então, eu prefiro passar por isso do que ver quem eu amo passando. E aí eu comecei a me colocar também no lugar dele, no lugar da minha família, no lugar dos meus amigos. Porque ninguém podia chegar no meu corpo e tirar a dor de um procedimento que eu fiz. Ninguém podia ter a angústia de ter uma doença que, se não for tratada com urgência, pode matar. Sim. Né? Então, assim, deve ser muito angustiante quem está do lado ver a gente passar por isso. E é uma forma de dizer que ama. Então, a gente também tem que se permitir ser amado dessa forma, ser cuidado, ser amado dessa forma também. Deixar de achar que é um peso,
que está atrapalhando a vida de alguém e passar a entender que aquilo ali está ajudando a você mesmo, como também está fazendo bem a pessoa que está cuidando de você. Você falou uma coisa muito importante agora, Beca, é você se permitir. Isso. Porque, assim, eu já passei muito por isso, né? De falar, poxa vida, mas tá, a pessoa larga tudo, né? Pra vir, mas eu permiti que a pessoa largue tudo, tipo a minha mãe. Minha mãe deixou a casa dela lá em Maceió e veio morar comigo. Maravilhosa. E foi na época da pandemia e a gente não saía. Ela passou meses, né, na minha casa. Mas, assim, era importante para ela passar Exatamente isso comigo, isso. né? Aí a gente, como você falou agora, se coloque no lugar, né? Se minha filha tivesse precisando de mim, eu ia querer estar perto dela da mesma forma, né? Exatamente isso. É importante e deve ser muito difícil, como Leuda falou, quem não tem, né? É muito importante e é muito válido. Eu penso da seguinte forma, eu sempre tive, eu e Luciana, a gente sempre teve um bom relacionamento, mas eu acho que depois do tratamento, a gente subiu de nível. O relacionamento da gente foi para um nível, assim, de cumplicidade, sabe? Que para mim, assim, muitas coisas positivas aconteceram na minha vida depois do câncer. Tem, assim, muitas pessoas da minha família, inclusive, que se aproximaram mais de Deus para pedir por mim, né? Exatamente. Então, isso, eu já agradeci a Deus. Eu disse, Senhor, muito obrigada por ter permitido essa enfermidade na minha vida, porque se essa enfermidade conseguiu trazer uma pessoa para Deus, é uma coisa que não tem preço, né? Exatamente. Que não tem prazo. O que outra coisa faria, né? Qual seria outra coisa que teria essa força? Então, essa é uma das coisas que eu vejo, assim, como muito positiva, porque a gente precisa aprender a ver o lado bom das coisas. A gente tem né? que aprender a trabalhar. Como a gente estava falando exato. antes do copo meio cheio. A gente tem que aprender a trabalhar a nossa mente para ver isso. Exatamente. Não é achar que é uma bobagem. Não, fiz o tratamento, tô bem, tô me recuperando. É uma bobagem. Não é isso, né? Uhum. Mas a gente entender, tem que saber condicionar nossa mente para ver todos os ângulos disso, para ver todos os lados disso. Sim. Não é? Uhum. Como eu disse, eu aprendi, eu me permiti ser cuidada. Sim. Né? Sempre você teve a postura inversa. Você sempre foi aquela que cuidava. Isso. Né? Que cuidava da filha, que cuidava do marido, que cuidava da mãe. Eu até dizia muito assim, minha gente, eu não tenho tempo de ficar doente. Eu não tenho tempo de adoecer. Mas a gente percebe que não. Olha, primeiro que o tempo não é nosso. Não é bem assim, né? Que a banda não toca. é bem assim. O tempo não é meu. É verdade. Eu tenho que saber usar o tempo que eu tenho. É. E aí vem uma coisa assim para mostrar a gente, não, você tem que parar. Você tem que parar. Né? Porque É uma difícil. puxada no freio, né? O freio de mão, que se não tiver cuidado, o carro capota. É verdade, é verdade. Então, assim, voltando um pouco ao que você tinha falado antes, sobre a questão de como foi o tratamento em si, né? Sim. Então, como eu disse, o diagnóstico veio através de um exame de rotina. Uhum. Nunca tinha sentido nenhuma dor, nenhum mal-estar. Câncer não é uma doença que quando ela começa a crescer, aparecer no nosso corpo, você sente mal-estar, você sente dor de cabeça. Claro, em alguém pode acontecer assim, né? O organismo sempre funciona de uma forma diferente. Mas de uma forma geral, né? É uma doença silenciosa. Quando ela dá sinais externos, já está no estágio mais avançado. Sim. Então, a gente volta para aquela questão do autocuidado. O quanto é importante exame de rotina, o quanto é importante você se conhecer, né? Observar o tempo, o intervalo desses cuidados também. Uhum. Ter uma periodicidade, exatamente. Né? Sim. E aí, como foi um diagnóstico bem precoce, estava no estágio bem inicial, a gente teve dificuldade até na questão do material, da retirada de material, para fazer a biópsia. Sim. Porque geralmente quando se tem, no caso de mama, quando se detecta um tumor, você faz a punção através da ultrassom, né, para enviar aquele material para a biópsia. Na ultrassom não aparecia lesão, não aparecia nenhum tumor. Então era impossível fazer a punção pela ultrassom porque não ia saber de onde tirar o material.
tinha que ser uma coisa muito precisa para a gente não ter um falso negativo também. Sim, é mesmo, ainda é outro risco, né? Exatamente. Então, aqui em Alagoas, a gente tem, inclusive aqui em Arapiraca, tem no Hospital do Amor um procedimento para fazer a retirada de material através de um mamógrafo. Só que para lesões muito pequenas, para tumores muito pequenos e profundo como era o meu caso, ele ainda não é tão preciso. Esse equipamento, ele não é tão preciso. Eu nem sabia que tinha, então aqui no Hospital do Amor tem. Tem. Inclusive, na época, no mês de abril, eu conversei no finalzinho do mês de abril com a radiologista daqui, doutora Samaia. Sim. Uma profissional maravilhosa, muito atenciosa, se dispôs a fazer o procedimento que é feito aqui no Hospital do Amor, só que ela mesma disse que não seria tão preciso nesse caso, né, que o ideal seria eu fazer a mamotomia. E o local mais próximo que a gente tem daqui para fazer esse procedimento é Recife. Então, vem aí uma outra dificuldade. Não é toda paciente que tem condição de sair do interior de Alagoas, viajar até Recife, porque além da viagem tem a marcação do exame. O procedimento, ele é um procedimento chato, ele é invasivo, né? Eu acho que cerca de 30 a 40 minutos no mamógrafo. Né? A gente vai fazer a mamografia, que só é aquele minutinho ali, e dói. Exatamente. Imagine passar 30 minutos naquela. Então, assim, é um procedimento invasivo, ele é bem dolorido. Para conseguir retirar material do local exato da lesão, para não correr risco de um falso negativo. Então, assim, sai um procedimento muito caro. O procedimento em si, ele é caro. A viagem, para quem está distante, a gente mora aqui. Exatamente. A viagem em si, ela sai cara também. Então, tem mais essa dificuldade para você conseguir esse diagnóstico no período tão inicial ainda. Né? Acho que isso serve até de alerta, assim, da gente cobrar os nossos representantes, né? Isso. De Alagoas, que Alagoas, assim, no estado inteiro não ter. Exatamente. Né, nem na capital, tal, que geralmente a gente corre para a capital. E né? a gente tem hospitais bem preparados para o tratamento de câncer, mas ainda peca, ainda falta nessa questão dos exames iniciais para o diagnóstico. Né? Uma coisa assim que nesse período de tratamento mexeu muito comigo. Essa falta de acesso que a maioria das pessoas vai ter justamente porque não tem o equipamento necessário aqui. É uma bandeira importante da gente levantar, né, Beca? Assim, da gente correr atrás realmente dos representantes da gente. Isso. De dar uma atenção, porque assim, é uma doença que acomete muitas pessoas, não é uma coisa esporádica. Então, como você falou, você tem essa condição de ir. E quem não tem? Exatamente. E assim, a rede pública seria muito importante que tivesse. Mas é um aparelho muito caro para o Estado adquirir. Precisa de um profissional com treinamento diferenciado para fazer o procedimento. Precisa, realmente. Mas imagina quantas vidas vai salvar. Sim. Imagina o quanto vai reduzir no tratamento de uma paciente. No meu caso, por exemplo, como eu consegui fazer tudo rápido, tive acesso, graças a Deus, né? O que eu não consegui fazer através do plano de saúde, a gente fez particular, né? E isso tudo agilizou bastante e eu não precisei passar pela quimioterapia. Que se arrastasse mais, você ia inevitavelmente cair esse período de tratamento, eu conversei com muitas pessoas, muitas mulheres que tiveram que passar por tratamento de quimioterapia, por um tratamento mais agressivo, porque demorou a fechar um diagnóstico. Sim. Né, o diagnóstico, e sentiu através do toque, ou fez um exame de rotina, descobriu que tinha, como eu encontrei, uma outra paciente que estava fazendo radioterapia também, fez um exame de rotina, detectou lá no exame de rotina a suspeita, uma lesão muito pequena, mas o procedimento que ela passou a partir daí foi mais lento. Porque o plano de saúde dela não cobria exames mais caros, ela não tinha como fazer particular, entrou na fila do SUS, chega um momento que precisou fazer a mamotomia, Alagoas não tem esse procedimento. Gente, é muito doloroso então isso. Ela fez um procedimento mais simples, deu um falso negativo e depois, repetindo alguns exames mais pra frente, viu que tinha um tumor maligno, estava com câncer. Já tinha crescido, já tinha crescido lá atrás, e teve que fazer um tratamento muito maior, muito mais agressivo. Então, assim, é uma bandeira a gente a levantar mesmo e a gente correr atrás de... Eu falo muito isso, Deus não coloca a gente, não planta a gente por acaso. Ele planta a gente numa situação para a gente dar frutos ali,
né? Então, que frutos a gente pode dar Exatamente. dentro dessa experiência que a gente teve, né? Eu fiquei muito surpresa, infelizmente de forma negativa, vendo como o estado da gente ainda é deficiente, tanto na rede pública como na rede particular. Sim. Ter que ir para Recife, para Exatamente. outro estado para fazer, né? E chegando lá, a agilidade com que assim, a gente fez o procedimento num dia, a gente faz aqui uma biópsia, dependendo do local da biópsia que é feito, o resultado vai sair com 20 dias úteis. Então, você já tem praticamente um mês de diferença aí a mais. Uma doença que você tem que correr atrás, né? Contra o tempo. Eu fiz em Recife esse procedimento numa sexta-feira. Na terça-feira da semana seguinte, ou seja, 4 dias apenas de diferença, já tinha o resultado da biópsia. E se for contar dias úteis, né? Tipo, não sei, acho que talvez o 2 laboratório dias nem úteis. abre, né? 2 Sábado, dias, domingo. foram só 2 dias A úteis. Leuda também, ela fez um procedimento que foi pra lá. E ela falou que em 5 dias, acho que foi imunohistoquímico dela. Ela levou pra Recife e realmente teve uma celeridade muito Exato, grande. então assim, saiu esse primeiro resultado na terça-feira, só 2 dias úteis depois da coleta do material, e no final da mesma semana, na sexta-feira, já tinha o resultado do imunohistoquímico. Então assim, muito rápido, em uma semana, a gente já sabia exatamente qual era o tipo de tumor, a gente já sabia qual tratamento ia ser feito. Maravilhoso, A né? dali para frente Diagnóstico rápido. já pôde encaminhar a documentação para cirurgia. Foi tudo muito rápido, muito célere mesmo. O que fez, como eu falei, o que fez muita diferença. Graças a Deus. Porque em 2 meses o tumor dobrou de tamanho. Imagina se eu tivesse que esperar 6 meses para fechar Né? um diagnóstico. Ô, Beca, me fala uma coisa. Qual foi a sua reação? Você falou que fez 18 sessões de rádio. Então, assim, provavelmente alguém que vai estar assistindo a gente está fazendo ou já fez radioterapia. Então, eu, particularmente, eu não tive muita reação. Não sei se é porque eu tinha tido tanta coisa na quimio, né? É verdade. Que o que tinha de derrubar, já tinha derrubado. Eu tive só realmente o escurecimento da mama, despelou e tal. De vez em quando eu tinha umas pontadinhas e eu sentia muito sono. Mas assim, demais eu não senti mais nada grave não. Mas qual foi a reação em você da rádio? Sono eu tive em algumas sessões, foram poucas, né? No comecinho, acho que nas 2 primeiras, foi que essa sonolência foi maior. Eu creio que também, assim, pela questão do estresse, a ansiedade, por mais que a gente pesquise, como eu conversei muito com você para saber como era, mas você não viveu aquilo ali. A ansiedade de passar pelo procedimento, como o seu organismo vai reagir. A sonolência eu tive menos. Tive nas 2 primeiras sessões, mais para o meio do tratamento, tive um pouco também, mas era menos, era o que não incomodava. Era aquele soninho da beleza, Não, né? é tão bonzinho. Então, mas o que eu sentia muito era dor de cabeça. Sentia bastante dor de cabeça, incomodava bastante. No começo, a pele até brincava, não vai mudar nada, né? Não vai queimar. Mas aí da metade em diante, e principalmente depois que terminaram as sessões de rádio, que eu achei que não escurecia mais a pele, que não danificava mais a pele, foi quando eu senti mais os efeitos. A minha pele escureceu muito. Ficou também como se naquele período como se tivesse reduzido o tamanho da mama. Eu não tinha percebido ainda, como eu fiz a reconstituição, não usei prótese, diminui um pouco a mama, mas não era tão visível isso. E no final da radioterapia eu consegui perceber mais essa redução. Sim. Né? Como se tivesse encolhido a musculatura, como se ela contraísse um pouco. E comecei a sentir dores no local. Usei anti-inflamatório prescrito pelo radioterapeuta e analgésicos também para dor. Isso incomodou bastante, na verdade ainda incomoda um pouco, porque a radioterapia, como o médico explicou, ela interrompe um pouco o processo da cicatrização. E como a mama inteira está nesse processo, né, para fazer a reconstrução, teve que mexer na mama inteira, ela atrapalha um pouco esse processo da cicatrização. Então, eu ainda sinto muito a pele ainda é muito ressecada, então, muita hidratação. Importante, né? Isso, ainda tá um pouco escurecida. A parte da pele que é abaixo da axila foi onde escureceu mais, onde a radioterapia externamente foi mais intensa, né? Onde aparenta mais.
Então, a pele, assim, despelou, mas foi aquela pele mais grossa, como se ficasse só a pelezinha fininha por baixo. Sei. Então, até a roupa incomoda um pouco, no meu caso. Segundo o radioterapeuta, muitas pacientes não sentem tanto, não tem a pele tão sensível assim. No meu caso, foi assim, incomodou mais. Você falando aí, eu pensando, também sabe por que a minha incomoda menos? Porque eu não fiz a mastectomia. Então, eu tenho a pele, mas eu não tenho a mama mais embaixo, né? O tecido não mamário. Não tem essa cicatrização, né? Do tecido interno. O meu vai ser a pele, então por isso que eu sentia as pontadinhas na pele, né? E as coisas que é mais na pele eu sentia. Mas assim, essa dor intensa que você sentiu dentro, não tem como eu sentir porque eu não tenho mais o tecido. Verdade. Né? Então, realmente, por isso que cada pessoa tem uma reação diferente, mesmo na mesma etapa do tratamento, mas cada pessoa tem uma reação diferente. Verdade. Né? Então, assim, eu fiz a radioterapia no mês de agosto. Foram 18 sessões, mas é em dias úteis, então a gente passou praticamente o mês inteiro nesse tratamento. Comecei no dia 3 de agosto e a última sessão, salvo engano, foi dia 26 de agosto. Então, recente agora, 60 dias, né? Isso. Então, eu ainda sinto um pouco desse efeito da radioterapia. A pele ainda está se recuperando. A dor na mama, eu ainda tem dias, como ontem, hoje, que eu sinto um pouco mais. Não é uma dor que atrapalha a minha rotina em casa. Sim. Né, eu ainda estou afastada, ainda estou de licença médica. Consigo ter a minha rotina em casa normal, mas eu também não faço muito esforço. Do lado foi na mama esquerda, então eu evito um pouco de esforço porque isso ainda incomoda, eu ainda não pego peso, porque quando eu tento pegar ainda dói. Mas tem que ser, né? O processo interno é grande, né? Mexe bastante. Você vai precisar ficar ainda fazendo imunoterapia, tomando quimioterapia oral? Como é que tá hoje? Em que fase está o seu tratamento hoje? Medicamento, por enquanto, não. Né? Quando o imunohistoquímico, que ele mostra aquela questão dos receptores, né, hormonais, deu negativo para receptor hormonal, deu positivo para a proteína. Então, no meu caso, o que a gente tem que fazer são exames periódicos para acompanhamento. Ótimo. Né? A princípio, eu tenho exames marcados já agora para novembro e dezembro. Exames com 3 meses, né, do final da radioterapia. Aí volta, tem uma bateria agora de exames do final de novembro para dezembro, para levar para um oncologista avaliar. Volto para o mastologista, que foi o cirurgião oncológico também, em fevereiro. Já vai uma outra bateria de exames. Então, é um acompanhamento que tem que ser feito mais, assim, com um intervalo de tempo menor, né? Sim. Mas por enquanto é esse acompanhamento apenas. Então, ótimo. E cuidando apenas. Mas eu digo apenas, porque assim, se a gente for comparar com o seu tratamento, por exemplo, uma comparação que eu faço muito na minha cabeça é assim: a gente atravessou o mesmo mar. Né? O mar é o mesmo. Só que é como se eu tivesse atravessado de iate e você atravessou numa canoa. Você sentiu... Meio furada. Você sentiu muitas vezes. Eu atravessei no iate e você atravessou atravessou numa canoa num tempo bem mais turbulento. Chuvoso, muito né? Chuvoso. Com tempestade. A gente atravessou o mesmo mar. É verdade. Mas as condições foram diferentes. Isso tudo pela questão do tempo. Sim. Mas assim, hoje, qual o seu sentimento em relação... Como é que tá a sua cabeça? Como é que tá? Eu tenho muito medo ainda. Assim, sendo bem sincera, eu não costumo nem falar muito isso nem pra mim mesma, sabe? Mas eu tenho muito medo ainda. Porque, como eu falei, atravessei o mar. Né? Passei por muitos procedimentos. São, como eu falei, no caso da mamotomia e outros exames que teve que fazer nesse período até a cirurgia, são procedimentos invasivos, são procedimentos doloridos. Sim. Né? É uma correria muito grande. Pai, eu só saía de casa para médico, para hospital, para exame. Assim, muda muito a rotina, muda muito a vida da gente. Você tem que se afastar de muita coisa, você tem que parar de trabalhar, você tem que ter cuidado com a imunidade, você se prepara para uma cirurgia. Você não sabe, faz a cirurgia, depois da cirurgia, novos exames, nova biópsia, pode aparecer mais alguma coisa. Você nunca sabe o que vem depois. Você está sempre naquele e se. Então, eu tenho muito medo ainda. Porque os cuidados, em primeiro lugar, os cuidados que tem que ter são para sempre. Né? Os cuidados são para sempre, você tem muitas restrições.
eu vou levar uma vida normal. Sim, Só a que- gente vai se adequando, né? Isso, Com o só que tempo. tem muitas restrições, muitas observações, muitos exames, muitos médicos que você não vai deixar de fazer aquilo ali com o tempo. Aquilo vai ser incorporado à rotina da gente. É. E, como eu estava dizendo, a gente deixa de ser uma pessoa, como diz o Dr. Pedro, deixa de ser uma pessoa normal, no seguinte sentido. Uma pessoa normal pode ou não desenvolver uma célula cancerígena. Pode acontecer com qualquer pessoa. No caso da gente, a gente já desenvolveu. E todo dia, uma célula daquela vai tentar aparecer novamente e o nosso organismo tem que estar forte para combater. Para combater. E aí vem, como eu falei, o medo é que, e se algum dia o meu organismo não conseguir combater? Ter que passar por tudo isso novamente, Tudo de novo, atravessar é. esse mar novamente. É. E será que a calmaria, será que o iate ainda vai estar lá me esperando? Eu vou ter que ir na canoa. Ai, Tem essa- Beca, é- legal do iate. Mas eu penso, eu acho, como a gente estava conversando sobre isso mesmo, eu acho que isso é um pensamento de toda paciente. Todo paciente oncológico, ele vive com um fantasma, né, que são os exames. Eu tô bem, de boa, beleza. Marcou para fazer o PET scan, marcou para fazer aqueles exames de sangue, que é um monte, né, que eu já começo a passar a semana sem conseguir dormir direito, porque apesar de todo mundo saber que morre, que todo mundo vai morrer, que a gente pode sair daqui agora, daqui a pouco, e ter uma coisa, um acidente, um infarto, sei lá o que, e morreu, né? Mas assim, quando a gente passa por uma doença grave como a gente passou, eu acho que essa noção de finitude, ela fica muito mais assim, aparente, sabe? A gente realmente vê, poxa, realmente um dia acaba, né? É verdade. Realmente um dia eu vou embora. Então, assim, eu acho que isso funciona até pra gente ver as coisas da vida de uma forma diferente, a gente enfrentar de uma forma diferente, e até o dia a dia, a gente conseguir em coisas pequenas, tipo assim, eu trabalhava muito, chegava fim de semana, às vezes, eu só queria dormir, deitar, descansar, né? E minha filha pequena, querendo brincar, querendo ir pra piscina, querendo ir pra uma bica, sei lá, pra onde, pra praia, e eu não queria, porque queria descansar. E hoje eu fico vendo assim, mas que coisa tonta da minha cabeça. E se no próximo fim de semana eu não estiver aqui para fazer isso? Exatamente, entendeu? Então, assim, eu vejo hoje a vida com uma forma mais urgente de viver. Eu imagino que com o tempo essa sensação de medo, ela diminua um pouco. Eu acho que tá tudo muito recente para mim. Né? Eu ainda estou Sim. em casa, eu ainda estou afastada de licença médica, eu ainda sinto dores. Então, assim, é tudo muito recente para mim. Né? Eu imagino que com o tempo essa sensação de medo, ela vai diminuir. Mas não é uma coisa que vai apagar da mente. Né? A gente aprende a viver, a gente reaprende, né? Tem a cicatriz lá para não deixar esquecer o que aconteceu. É verdade, viu? Tem a Isso cicatriz. É importante, eu acho, para também não perder essa vontade de se cuidar. Mas ainda está muito misturada, assim, a sensação de medo ainda é muito grande. Então, mas... qualquer coisinha que eu sinto, eu já me apavoro, já mando mensagem pro médico. Entendeu? Tudo muito intenso ainda nesse sentido. Mas eu acredito que é como você falou, Beck, é a questão de tá muito recente, você ainda está, tipo assim, eu acho que você não tá, o médico já deu alta pra você? Não, ainda. Eu tô agora naquele período, eu tô aguardando... O rádio deu alta? O radioterapeuta? sim. Porque foi agora, né? Isso. Tipo, agosto tem deu 2 alta meses. Isso, deu alta né? agora pra eu voltar no mês de dezembro. Então, pra ver assim, os novos exames. É tudo muito recente e a gente precisa, como a gente estava falando em se permitir ser cuidado, a gente também tem que se permitir curar. Curar no sentido de sarar mesmo, de sarar a cabeça, coloca a cabeça no lugar. Eu lembro que uma vez o meu oncologista, o Dr. Rafael, falou, olha, tem gente que fica preso na roda do câncer e não sai mais. Não é que ela fica doente, é que a cabeça dela não sai mais daquilo ali. Pula fora dessa roda, vai viver tua vida. Então, assim, é muito uma questão de prazo, de tempo mesmo. Vai chegar um tempo, se Deus quiser, logo, viu? Que nós estamos sentindo muito sua falta. Volta já. Então, assim, quando você voltar a trabalhar, tudo, você vai começar a pensar assim, eu estou retomando minha vida, né? Então, realmente, essas coisas, elas meio que vão encaixando, vão ficando no lugar. E a gente vai tendo essa noção
de pertencimento de volta àquele ambiente, Uma né? readaptação, né? Exatamente. Até o fato da gente estar de licença médica, na sua cabeça você está doente, né? Ah, eu estou de licença médica. Licença médica não é férias, que a gente tira e vai passear e tal. Não. Você está de licença médica porque você precisa fazer um tratamento de saúde. Então, isso também faz parte do processo. É você se permitir dar um tempo, como você falou, né? Da sua religião, de você mentalizar, de você meditar, de você fazer suas orações, de você ter esse encontro mais particular com Deus, né? E isso, essa conexão, vai fazendo você avançar, porque são fases. A gente não começa e termina do mesmo jeito, né? A gente começa de um jeito e o processo, ele vai ensinando coisas para você. É verdade. Né? E a gente vai aprendendo em uma hora, igual pular elástico. Ou corda. Tem aquela hora que você fala que sai, né? Termina a musiquinha e sai. Você ainda tá pulando. Você ainda tá na musiquinha. Daqui a pouquinho você termina a musiquinha e sai. E, assim, é muito bom a gente poder estar conversando sobre isso. Porque quer dizer que a gente venceu. Verdade. Só tem cicatriz quem sara. Verdade. Quem morre não sara, então não cicatriza. Então, a cicatriz, ela é uma... Eu aprendi isso, né? Nas minhas incursões, né? Quando eu fui colocar o catéter para fazer a medicação. Então, eu ia ser madrinha de casamento e tal. E cheguei e falei, não. Fui lá para Tamires, né? Tamires, eu quero o meu vestido assim, 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 com decote. Aí o médico falou, você vai precisar colocar um catéter, vai fazer um corte assim, assim. Tamires tira o decote. Que eu fiquei imaginando, não, vai ficar feio aquele negócio assim. E depois eu tava lendo alguma coisa e falava sobre cicatrizes de grandes guerreiros, né? E dizia assim, que na idade antiga, um guerreiro, quanto mais cicatriz ele tivesse, ele se orgulhava muito daquela cicatriz. Era mais vitorioso. Exatamente, porque aquela cicatriz quer dizer que ele foi para uma guerra e ele venceu. Ele voltou. Não é? É verdade. Então, assim, pra mim já ficou com outra cara, minha cicatriz. Eu disse, abre o vestido de novo que eu vou usar Volta o decote. minha cicatriz aparecendo. Mas é verdade, é verdade. E se alguém perguntar, eu sei que eu vou ter a força de dizer, essa cicatriz é porque eu venci um câncer de mama. Então, talvez eu até inspire alguém através de uma coisa que parecia uma fragilidade pra mim. Vivi e venci. E né? venci, exatamente. Então, assim, é muito bom a gente estar aqui contando como foi, porque quer dizer que a gente passou, venceu, verdade, né? É verdade. Eu queria finalizar hoje aqui o nosso bate-papo. Eu queria agradecer, Beca. Eu sei como é difícil, como você é tímida, como Fingindo você não que não gosta. tem câmera. Verdade. Mas, assim, o fato de você passar por cima de tudo isso, que eu sei que não é pouca coisa, e aceitar vir aqui, é muito bom, porque se pelo menos uma mulher falar, não, eu vou ouvir o que essas meninas estão falando, eu vou lá fazer meu exame, eu vou fazer meu exame certinho, e isso conseguir mudar o diagnóstico de alguém, né, uma coisa precoce da pessoa descobrir, já valeu todo o esforço, né? Prevenção salva uma vida. É verdade. Prevenção Beca, salva. obrigada. Obrigada viu, também bem? pelo convite, Obrigada, Rô. Obrigada mesmo. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada, viu? Beijão, até a próxima. Rosas por ela. Rosa de janeiro a janeiro, outubro rosa o ano inteiro.